Bom dia. Feliz sábado aos irmãos, bom sábado para todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Amém. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez, em mais esse dia do Senhor, para nós aprendermos um pouco mais sobre a vontade dele. Nós estamos hoje aqui, com o propósito de começarmos uma série de estudos bíblicos, e essa série de estudos bíblicos ela vai servir para que nós possamos definitivamente definirmos as nossas crenças. E após essa série de estudos bíblicos que nós vamos fazer aqui na igreja, a cada sábado, a igreja também ela vai mudar de nome. Os irmãos, quem não sabia disso, vai ficar sabendo agora. Nós estamos num processo de mudança, e esse processo de mudança, ele já vem permeando a cabeça dos irmãos há algum tempo. E a igreja, a liderança da igreja, achou que chegou o momento de nós efetuarmos não só a mudança de nome, mas também uma mudança de postura em relação à verdade de Deus, aquilo que Deus tem revelado para nós, desde o momento que nós nos juntamos e passamos a compartilhar dos ensinamentos bíblicos. Nós então, em algumas reuniões que fizemos dias atrás, decidimos que, por enquanto, nós teremos 7 sábados com 7 temas diferentes sendo estudados. Se bem que durante esse período aí, do momento que nós decidimos até chegar hoje, já foi inclusive sugerido um tema novo, E o tema novo que foi sugerido, ele tem o seguinte nome: o Novo Mandamento. E talvez, ao invés de 7, nós tenhamos 8. E talvez, ao invés de 8, nós possamos ter 9, 10. O tempo que vai transcorrer entre hoje e os próximos sábados é que vai decidir. Mas por enquanto, o que foi decidido é que nós teríamos 7 sábados com 7 temas, todos relacionados às nossas crenças mais fundamentais. Então nós nos reunimos, nós deliberamos que nós temos algumas crenças que elas já são fundamentais, e que essas crenças elas precisam ser explicitadas, elas precisam ser assumidas, e não só assumidas, mas também pregadas. E no final dessas conferências que nós vamos fazer, a igreja vai votar a mudança do seu nome, e ela vai votar a mudança do seu nome, e a proposta de mudança do seu nome, ela vem para atender essa necessidade que nós percebemos que existe, de termos um nome que nos identifique em relação àquilo que nós cremos. E nós não vamos entrar nos detalhes, porque que nós decidimos fazer essa mudança, mas com o passar do tempo, os motivos que nos levaram a fazer a mudança, eles vão aparecer, e todas as pessoas vão perceber por que nós fizemos a mudança. Então hoje o primeiro tema, ele está relacionado com aquilo que é mais fundamental nas Escrituras, na nossa relação com Deus. O assunto de hoje é sobre Ele próprio, Deus. Todos nós somos crentes em Deus. Todos nós acreditamos na existência dEle. Porém, a humanidade ela se divide em relação ao que é Deus, ao que é que se pode ser chamado de Deus. Então, os cristãos, mesmo os cristãos, eles se dividem. Para uns, Deus é uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são os trinitarianos. Para outros, Jesus Cristo é tudo, inclusive Deus. São os unicistas. E para outros, Deus é é o Pai. Esses são os unitarianos. Nós vamos defender a partir, de uma forma sistemática, a partir de hoje, a ideia unitariana de Deus. Nós não somos trinitarianos,
e também não somos unicistas, nós somos unitarianos. E é com base no pensamento unitariano que nós vamos fazer a defesa de Deus como sendo a pessoa do Pai. Só que antes de nós entrarmos mais detalhadamente nesse estudo, né, de Deus, seria bom nós pensarmos um pouco naquilo que a Bíblia nos ensina desde o livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis é o livro que começa a Bíblia. E lá no versículo 1, no capítulo 1, o livro de Gênesis ele traz algo que chama a atenção. Lá no versículo 1 de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, e aí eu gostaria que os irmãos abrissem todos a Bíblia e pudessem acompanhar conosco a leitura. O livro de Gênesis, no capítulo 1, ele diz simplesmente o seguinte, Gênesis 1, versículo 1: No princípio criou Deus o céu e a terra. O livro de Gênesis ele faz essa afirmação simples e categórica. No princípio Deus criou os céus e a terra. Nós então acreditamos, por essa revelação das Escrituras, que não só a terra e o céu, mas todo o universo ele foi criado por Deus. E aí então restaria, talvez, nós perguntarmos, mas quem é Deus? Esse ser que criou os céus e a terra, quem ele é? Nós podemos afirmar com certeza que nem mesmo os primeiros homens que foram criados, aliás, o primeiro casal que foi criado, Adão e Eva, eles não tinham muito conhecimento de Deus. E a Bíblia ela mostra isso de uma forma bem categórica. A Bíblia ensina que logo após a criação, Deus deu uma ordem ao primeiro casal para que eles não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a ele: olha, o dia que vocês tocarem nessa árvore, vocês certamente morrerão. E aí vocês podem pensar no seguinte: o primeiro casal sabia o que era morte? Eles tinham consciência do que era morte? A morte nunca tinha ocorrido. Eles nunca tinham visto nenhuma flor, nenhuma folha cair de uma árvore, quanto menos um ser vivo, um animal ou o próprio homem morrer. Eles sabiam então o que era morte? Eles sabiam, talvez, de forma teórica, mas de forma prática. Eles vivenciaram até esse momento a experiência da morte? Não. Por isso eles não levaram muito em consideração a ordem que Deus havia dado. Olha, no dia que vocês deram comer, vocês serão iguais a Deus. Então Deus proibiu que eles não comessem. Algum tempo depois, eles foram tentados pelo inimigo. E o inimigo disse para Eva: é verdade que Deus disse para vocês não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela disse: sim, é verdade, Deus nos proibiu. E aí o inimigo disse: olha, sabe por que ele proibiu vocês fazerem isso? Porque ele sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento, vocês serão igual a ele, conhecendo o bem e o mal. E não foi somente a beleza do fruto que levou Eva a comê-lo. A Bíblia diz que além da beleza do fruto, o que atraía, e talvez principalmente, era que esse fruto abriria a mente dela e ela se veria como Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela foi então comeu, depois deu ao seu marido, e quando o casal comeu, e aí é interessante vocês perceberem que Eva comeu e não aconteceu nada, Quando Adão comeu, os olhos dos dois se abriram, porque aí fechou o ciclo. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele os criou macho e fêmea. Então quando os dois comeram, o homem, gênero humano, comeu, e os olhos dos dois se abriram. E aí, a partir desse momento, eles ficaram sendo, nesse aspecto do conhecimento, iguais a Deus. Tanto é que depois Deus confirma, quando Deus diz que quando o homem comeu, e a mulher, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
eles ficaram semelhantes a ele, conhecendo o bem e o mal. Portanto, meus irmãos, com essa capacidade, né, de conhecer o bem e o mal, o homem fez várias coisas. Fez coisas boas e também fez coisas más. E o tempo foi passando. E nós podemos dizer com certeza que o homem ainda não tinha um conhecimento preciso de Deus. Tanto é que não tinha, que ele se afasta de Deus. Que as primeiras criaturas se afastaram, passou-se o tempo, a terra encheu-se de violência, como diz o livro de Gênesis. Deus então chama Noé, promete a Noé que vai livrá-lo da morte e determina que o mundo seria destruído por um dilúvio. E aí Deus então mandou o dilúvio e preservou a vida de 8 pessoas na arca. E o homem começou novamente a crescer sobre a face da terra. E Deus, o homem conhecia, né, de uma forma clara, plena, precisa, de uma maneira que ele não se afastasse do Criador? Evidentemente que não, que pouco tempo depois as coisas voltam a ser como eram antes. E a história passa, o tempo passa, Deus então resolve se mostrar para a humanidade, se revelar de uma maneira mais precisa para a humanidade. Uma humanidade que não conhecia Deus e que não conheceu Deus nem lá no Jardim do Éden. Vocês acham que talvez eu esteja falando algo que não seja real? Mas imaginem o seguinte, imaginem vocês, coloquem-se no lugar de Adão. Vocês não existiam, né? Mas Deus então fez um boneco, e esse boneco seria você. Então se imagine no lugar de Adão. E de repente você abre os olhos. Você tem alguma memória anterior ao momento que você abriu os olhos? Não. Você sabe quem você é? Você sabe o que está acontecendo? Você conhece as coisas que os seus olhos passaram a ver? Evidentemente que não, né? É como se uma criança tivesse nascido adulta, com um cérebro vazio, em branco, e que precisava ser preenchido. E aí então Adão ele vai, né,